Introdução à ciência alquímica. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear. Nossa imensa gratidão. Introdução à ciência alquímica. Testemunhos científicos da transmutação. A alquímica. Os pesquisadores da ciência materialista distorcem, sem conhecimento da causa, a possibilidade da transmutação metálica com uma produção lucrativa baseada no investimento para obtê-la. O resultado não poderia ser outro, já que o processo é desprovido do fator essencial que permite alcançar uma autêntica transmutação metálica nas proporções desejadas. Um cientista afirmou a esse respeito: é possível que o aço se transforme em ouro, como se diz que o urânio se transforma em rádio e hélio, mas essas transformações não afetam mais do que bilionésimos de miligramas, e então sairia muito mais barato obter ouro do mar, que contém toneladas dele. Posteriormente, encontramos a seguinte informação. Em 1977, na Alemanha, RF, foi construído um poderoso acelerador de íons pesados, que transmutava um núcleo de urânio em ouro, bombardeando-o com íons acelerados a 1,8 bilhão de electron-volts. Observe, então, como a ciência materialista opera, esbanjando uma quantidade exagerada de unidades de energia, para realizar esse tipo de transmutação, pois, para a transmutação metálica, não é necessária a eletricidade gerada por nossas hidrelétricas. O segredo dos chamados pós de projeção não é conhecido, nem mesmo nos textos de alquimia que abundam por toda parte, não porque os adeptos desconheçam esse segredo, mas porque sempre estiveram dispostos a não revelá-lo. Quando o alquimista, através das incessantes sublimações mercuriais, conseguiu criar para si os seus veículos planetários metálicos, corpos solares, astral, mental, causal, etc., e tendo fixado o ouro filosófico nestes corpos metálicos, então estes átomos de ouro podem ser projetados em água pura. Essa água pura, assim carregada de átomos de ouro, pode transmutar perfeitamente chumbo derretido em um cadinho em ouro puro, ouro da melhor qualidade. Só, então, quem tem ouro em sua aura, em seus corpos existenciais superiores do ser, pode transmutar chumbo em ouro. Pode acontecer que, por alguma graça muito especial, alguém tenha recebido de um desses adeptos, uma pequena parte desses pós de projeção, na forma líquida ou pulverizada. A seguir, transcreveremos alguns parágrafos do escritor Jacques Sadoul, onde se pode apreciar o indiscutível testemunho de dois notáveis cientistas sobre a realidade da transmutação metálica. Omitiremos, propositalmente, as citações do texto de J. Sadoul, para que não apareça o pesado conjunto. Nossa primeira testemunha será Juan Bautista Van Helmont. Este médico e químico belga, nascido em Bruxelas em 1577, fez uma das principais descobertas científicas, a do gás. Ele percebeu a presença de ácido carbônico e, por dedução, entendeu que se tratava de um novo corpo químico. Ele também descobriu a existência de sulfeto de hidrogênio no intestino grosso do corpo humano, verificou a presença de suco ácido secretado pelo estômago, ácido clorídrico preparado, óleo de enxofre, acetato de amônio, etc. Parece difícil imaginar uma testemunha melhor para o caso da transmutação. Por outro lado, Louis Figuier é forçado a escrever o seguinte, embora se esforce para demonstrar a irrealidade das transmutações. Filósofos herméticos sempre citaram com grande desenvoltura o testemunho de Van Helmont para apoiar o fato geral das transmutações como verdadeiro. Certamente é difícil encontrar uma autoridade mais confiável e impressionante do que a do ilustre médico e químico cuja fama de erudito é igualada apenas por sua reputação de homem correto. As circunstâncias em que as transmutações foram realizadas foram incomuns o suficiente para causar espanto. Em 1618, quando trabalhava em seu laboratório em Vilvoorde, Van Helmont recebeu a visita de um estranho que queria, segundo ele, conversar com ele sobre um assunto do interesse de ambos. A princípio, o sábio pensou que fosse algum colega ansioso para discutir assuntos médicos, mas o desconhecido aproximou-se, sem rodeios, da arte hermética.
Van Helmont imediatamente o interrompeu dizendo que achava que a alquimia era uma superstição desprovida de qualquer realidade científica e que não queria falar sobre isso. Então o estranho disse a ele: Eu entendo que você não deseja discutir isso, mestre Van Helmont, mas quer que eu acredite que você também não quer ver? Um tanto surpreso, o sábio perguntou-lhe exatamente o que ele queria dizer com ver. Talvez você acredite em mim, e eu me resigno. Mas você continuará fazendo isso se eu lhe der uma porção dessa pedra e deixar você operar por conta própria? Van Helmont, acreditando estar lidando com um louco ou um charlatão, respondeu que aceitaria fazer o experimento com o pedaço de pedra desde que seu interlocutor permitisse que ele agisse sozinho e estabelecesse suas próprias condições. Ele pensou que isso desencorajaria o personagem, mas ele estava errado. O visitante aceitou de imediato a proposta e depositou sobre uma folha de papel, sobre a mesa do farmacêutico, alguns grãos de um pó que Van Helmont assim descreveu: vi e manuseei a pedra filosofal. Era da cor do açafrão em pó, pesado e brilhante como vidro quebrado. Feito isso, o estranho pediu permissão para me retirar, como Van Helmont queria saber se voltaria para verificar os resultados da experiência, respondeu que não era necessário, pois tinha absoluta confiança no sucesso da empresa. Enquanto ele o conduzia até a porta, Van Helmont perguntou por que ele o havia notado particularmente para fazer tal experimento, e o outro respondeu que queria convencer um ilustre estudioso cujas obras honravam o país. Um tanto intrigado com a firmeza de seu interlocutor, o químico resolveu fazer o teste. Ele fez seus assistentes de laboratório prepararem um cadinho, onde 8 onças de mercúrio foram colocadas. Assim que o metal derreteu, Van Helmont despejou a pequena porção de matéria que o estranho lhe dera, depois de embrulhá-la em papel, como recomendado. Então ele cobriu o cadinho e esperou por 1/4 de hora. Já ao fim desse período, mandou encher o cadinho com água, que se rompeu violentamente, com um resfriamento repentino. No centro havia uma peça de ouro cujo peso era igual ao do mercúrio que nela estava depositado. Esta história não é de forma alguma imaginária. Foi o próprio Van Helmont quem registrou, por escrito, os eventos mencionados, e os publicou sob seu nome e responsabilidade. Na verdade, ele teve bastante coragem e, por que não dizer, espírito científico para admitir o erro em público e proclamar sua convicção sobre a realidade do fato alquímico. Sua obra é intitulada Elle Aurore de la Médecine. Em memória dessa experiência, ele nomeou seu filho Mercúrio, que se tornou um fervoroso defensor da alquimia, como imediatamente demonstrou ao converter o famoso filósofo Leibniz. Passemos agora ao ano de 1666 e à casa de Helvetius, médico do príncipe de Orange. Helvetius, cujo nome verdadeiro era Johann Friedrich Schweitzer, nasceu em 1625, no Ducado de Anhalt. Com extraordinária rapidez adquiriu grande fama de eminente médico e estudioso, a ponto de o príncipe de Orange o considerar indispensável em seu séquito. Ele era um ferrenho oponente da arte hermética e atacou violentamente Knight Digby e seu pó de simpatia quando este visitou a corte de Orange. Chegou mesmo a publicar uma diatribe contra aquele falsificador, que rapidamente circulou por Haia. Porém, em 27 de dezembro de 1666, um desconhecido solicitou uma audiência com o médico, assim como no caso de Van Helmont. Helvetius o descreveu como um homem de cerca de 40 anos de idade, baixo e de porte digno. O estranho começou por felicitar o médico pelo seu último trabalho, The Art of Pyrotechnics, e depois fez algumas observações sobre a difamação de Helvetius contra o cavaleiro Digby. Depois de aprovar a condenação formulada pelo médico, sobre o suposto pó de simpatia do falsário, o visitante perguntou-lhe se acreditava que existia na natureza uma panaceia para curar todos os males. Helvetius respondeu que estava bem ciente da alegação dos alquimistas, que afirmam possuir tal remédio chamado ouro potável, segundo ouvirá dizer, embora o considerasse uma verdadeira isca. No entanto, ele reconheceu que obter tal medicamento era o sonho de todos os médicos. Então ele perguntou ao estranho se ele era um deles. O outro evitou uma resposta clara e fingiu ser um modesto fundidor de cobre que, por meio de um amigo, soube que era possível extrair remédios eficazes dos metais. A conversa continuou nos mesmos termos,
cada um tecendo uma linha tênue para fazer o outro falar. Por fim, o visitante mudou de rumo e perguntou diretamente a Helvétios se ele reconheceria a pedra filosofal quando a visse. E Helvétios respondeu: Eu li vários tratados de adeptos famosos. Paracelsus, Basil Valentini, o Cosmopolitan e o Relato de Van Helmont. Mas não pretendo ser capaz de reconhecer a matéria filosófica se ela me fosse mostrada. Então o estranho enfiou a mão no bolso da camisa e tirou uma pequena caixa de marfim. Então ele o abriu e mostrou ao médico um pó pálido cor de enxofre. Está vendo esta poeira, mestre Helvétios? Disse. Bem, aqui está a pedra filosofal suficiente para transmutar 40.000 libras de chumbo em ouro. Enquanto deixava o médico sondar o pó com a ponta do dedo, falava com orgulho de seus maravilhosos efeitos medicinais. Então ele pegou a caixa e colocou de volta no bolso. Helvétios pediu-lhe que lhe desse alguns fragmentos do seu pó para fazer um teste com eles, mas o estrangeiro recusou, alegando que não tinha autorização. No entanto, como ele pediu para ir para outra sala protegido de olhares indiscretos, o médico assumiu que, finalmente, lhe daria o fragmento da pedra. Mas foi enganado, pois o estrangeiro só queria mostrar-lhe algumas medalhas de ouro que havia costurado em suas roupas. Após cuidadoso manuseio e exame, Helvétios verificou que aquele ouro era incomparavelmente superior, pela sua maleabilidade, a tudo o que tinha visto antes. Sob a avalanche de perguntas que se seguiu, o estrangeiro negou ter feito aquele ouro hermético e argumentou que era apenas um presente, um certo amigo estrangeiro o havia presenteado com aquelas medalhas. Ele então referiu ao médico uma transmutação realizada diante de seus olhos pelo hipotético amigo, e também indicou que aquele adepto usava uma diluição de seu pó para preservar sua saúde. O estrangeiro negou ter feito aquele ouro hermético e argumentou que era apenas um presente, um certo amigo estrangeiro o havia presenteado com aquelas medalhas. Ele então referiu ao médico uma transmutação realizada diante de seus olhos pelo hipotético amigo, e também indicou que aquele adepto usava uma diluição de seu pó para preservar sua saúde. O estrangeiro negou ter feito aquele ouro hermético e argumentou que era apenas um presente, um certo amigo estrangeiro o havia presenteado com aquelas medalhas. Ele então referiu ao médico uma transmutação realizada diante de seus olhos pelo hipotético amigo, e também indicou que aquele adepto usava uma diluição de seu pó para preservar sua saúde. Helvétios fingiu estar convencido, mas deu a entender que uma demonstração tangível o convenceria. O estrangeiro se recusou a fazê-lo, sempre se escondendo atrás de uma autoridade superior. Por fim, afirmou que pediria autorização ao adepto, e se este lhe desse, voltaria em 3 semanas para fazer uma transmutação perante o médico. Helvétios o dispensou, dizendo a si mesmo que o indivíduo era um fanfarrão e que não voltaria mais. Mas, 3 semanas depois, o estranho voltou a bater à porta do médico do príncipe de Orange. Desta vez, o estranho personagem também não parecia ter pressa em demonstrar, pois puxei conversa com Helvétios sobre temas filosóficos. No entanto, o médico repetidamente a desviou do propósito inicial, e até o convidou para almoçar, para exercer mais pressão. O estrangeiro persistiu em sua recusa. Abaixo insiro o relato dos eventos subsequentes, retirados da obra de Helvétios Vitulus Aureus. Este trecho, traduzido diretamente do latim por Bernard Usson, apareceu em Initiation et Science, número 59. Implorei-lhe que me desse um pouco de sua tintura, nem que fosse suficiente para transformar 4 gramas de chumbo em ouro. Ele se deixou amolecer com minhas súplicas e me deu um fragmento do tamanho de um caroço de nabo, enquanto dizia: Recebe, então, o tesouro supremo do mundo, que nem mesmo reis e príncipes puderam vislumbrar. Mas, mestre, eu protestei. Esse minúsculo fragmento não será suficiente para transmutar 4 gramas de poeira. Então ele me respondeu: Dá para mim. E quando eu esperava que ele me desse mais, ele o partiu em 2 com a unha e, mergulhando uma das porções no fogo, embrulhou a outra em papel vermelho e me ofereceu dizendo que isso será mais que suficiente. Desapontado e atordoado, perguntei: O que isso significa, mestre?
Eu já tinha dúvidas, mas agora é absolutamente impossível para mim acreditar que esta pequena porção seja suficiente para transformar 4 gramas de chumbo. Mas ele respondeu: o que eu te digo é a verdade. Depois, agradeci efusivamente e guardei meu tesouro, diminuto e altamente concentrado, em uma pequena caixa, assegurando-lhe que faria o teste no dia seguinte e nunca revelaria o resultado do teste a ninguém. Nada disso, nada disso. Ele exclamou. Devemos dar a conhecer aos filhos da arte tudo o que manifesta a glória de Deus Todo-Poderoso, para que vivam como teosofistas e não morram como sofistas. Foi então que Helvétios confessou algo ao seu visitante. Na primeira entrevista ele havia segurado nas mãos aquela caixa com o pó de projeção e aproveitou para pegar algumas partículas com a unha e guardá-las assim que o estrangeiro desaparecia. Então ele derreteu chumbo em um cadinho e jogou dentro aqueles grãos roubados, sem que nenhuma transmutação ocorresse. O chumbo permaneceu ileso no cadinho, misturado com algumas partículas de terra vitrificada. Em vez de ficar indignado, o estrangeiro riu e explicou que uma medida cautelar era essencial para conseguir a transmutação. O pó deve ser coberto com uma pequena bola de cera, ou então embrulhado em um pedaço de papel, a fim de preservá-lo contra vapores de chumbo ou mercúrio, pois se isso não fosse feito, eles o atacariam e tirariam todo o seu poder de transmutação. Então ele disse que só tinha tempo para outra entrevista e, portanto, não poderia comparecer à triagem, mas poderia voltar no dia seguinte, se o médico quisesse esperá-lo até lá. Ele concordou de bom grado e, enquanto escoltava seu visitante até a saída, fez-lhe várias perguntas. Quanto tempo demorou a fabricação da pedra? Quanto custou o ensino? Qual era a identidade da matéria-prima e do mercúrio filosófico? O estrangeiro riu novamente de tamanha curiosidade e respondeu que lhe era impossível ensinar toda a arte hermética ao médico em poucos instantes. Porém, revelou-lhe que a obra era barata e não exigia um período exageradamente longo. Quanto à matéria-prima, afirmou que era extraída de minerais. Quanto ao mercúrio filosófico, era um sal de virtudes celestiais que dissolvia os corpos metálicos. Finalizou dizendo que nenhum dos materiais necessários para a obra estava superfaturado, e que se fosse o caminho curto, todo o ensino poderia ser feito em 4 horas. Enquanto Helvétios proferiu uma exclamação de espanto, acrescentou que havia 2 caminhos, já que nem todos os filósofos usavam o mesmo, mas que, em todo caso, Helvétios deveria abster-se de realizar a grande obra, porque seu conhecimento era insuficiente, e todos que ele conseguiria seria perder tempo e dinheiro. Com essas palavras pouco animadoras, despediu-se do médico, prometendo voltar no dia seguinte, promessa que não cumpriria. E que se fosse usado o caminho curto, todo o ensino poderia ser feito em 4 horas. Enquanto Helvétios proferiu uma exclamação de espanto, acrescentou que havia 2 caminhos, já que nem todos os filósofos usavam o mesmo, mas que, em todo caso, Helvétios deveria abster-se de realizar a grande obra, porque seu conhecimento era insuficiente, e todos que ele conseguiria seria perder tempo e dinheiro. Com essas palavras pouco animadoras, despediu-se do médico, prometendo voltar no dia seguinte, promessa que não cumpriria. E que se fosse usado o caminho curto, todo o ensino poderia ser feito em 4 horas. Enquanto Helvétios proferiu uma exclamação de espanto, acrescentou que havia 2 caminhos, já que nem todos os filósofos usavam o mesmo, mas que, em todo caso, Helvétios deveria abster-se de realizar a grande obra, porque seu conhecimento era insuficiente, e todos que ele conseguiria seria perder tempo e dinheiro. Com essas palavras pouco animadoras, despediu-se do médico, prometendo voltar no dia seguinte, promessa que não cumpriria. Pois nem todos os filósofos usaram o mesmo, mas que, em todo caso, Helvétios deveria abster-se de realizar a grande obra, porque seu conhecimento era insuficiente, e tudo o que conseguiria seria perder tempo e dinheiro. Com essas palavras pouco animadoras, despediu-se do médico, prometendo voltar no dia seguinte, promessa que não cumpriria. Pois nem todos os filósofos usaram o mesmo, mas que, em todo caso, Helvétios deveria abster-se de realizar a grande obra, porque seu conhecimento era insuficiente, e tudo o que conseguiria seria perder tempo e dinheiro. Com essas palavras pouco animadoras, despediu-se do médico, prometendo voltar no dia seguinte,
promessa que não cumpriria. Helvétius pretendia esperar o retorno do artista desconhecido, mas sua esposa, a quem ele teria informado sobre o estranho acontecimento, estava impaciente demais e quis tentar a projeção sem mais demora. Ela incitava incessantemente meu marido a fazer a operação ele mesmo, pois ele já sabia como proceder. Cansado de discutir, Helvétius cedeu e ordenou a seus ajudantes que acendessem uma fogueira sob um cadinho. Ele não confiava no sucesso do julgamento e suspeitava que esse visitante, apesar de suas palavras e seu ar digno, fosse um charlatão que, quando chegou o momento decisivo, preferiu fugir. Se sua esposa não tivesse insistido tanto, ele provavelmente teria se abstido de fazer tal experimento, pois as razões apresentadas pelo estrangeiro para explicar seu fracasso não lhe pareceram convincentes. Parecia-lhe absurdo que um pouco de cera ou papel preservasse o valor transmutador daqueles minúsculos pós. Por todas essas razões, ele procedeu à experiência sem a menor convicção. Ele encontrou um velho tubo de chumbo e o colocou no cadinho. Quando derreteu, sua esposa derramou o pó de projeção envolto em cera. Então a matéria ferveu e um alto assobio foi ouvido. Em 15 minutos, todo o chumbo se transformou em ouro. Helvétius então refundiu o ouro em um lingote, que ele prontamente levou a um ourives vizinho. Ele o testou com a pedra de toque e ofereceu a ele 50 florins a onça. Naturalmente, o médico não quis vendê-lo e começou a mostrá-lo a seus muitos amigos. O fato logo se espalhou por Haia e arredores, a tal ponto que o mestre provador e supervisor de moeda na Holanda, mestre Povelius, fez-lhe uma visita para pedir-lhe que permitisse que os laboratórios oficiais verificassem o ouro hermético sob seu controle. Direção. Foi acordado fazê-lo. Ele tratou-o 7 vezes com antimônio, sem conseguir fazê-lo emagrecer. Ele o submeteu a todos os testes essenciais com especial meticulosidade, mas foi forçado a admitir que era de fato ouro e de uma lei nunca antes vista. Até aqui o trecho que extraímos da obra do escritor J. Sadow. Ainda assim, no Museu Britânico, você pode ver um fragmento de ouro alquímico. O catálogo afirma que foi produzido em Bapor em outubro de 1814 na presença do coronel MacDonald e do Dr. Colquhoun.